dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Material Design. Eu já tenho falado sobre Material Design, agora vai fazer 2 anos, né? Já foi lançada a guideline. Acho que no primeiro momento eu estava mais vendendo peixe, né? Vamos falar de Material Design é legal, usem Material Design. Mas hoje o Material Design ele se tornou padrão, né? O Material Design hoje, para Android, ele já está muito bem estabelecido e todo mundo usa, todo mundo gosta e realmente mudou a cara, né, dos aplicativos Android. Hoje em dia a gente não pode mais falar que os aplicativos da Apple são bonitos, o Android é tudo feio. Hoje já, eu acho que, na minha opinião, os aplicativos Android estão passando os do iOS, né? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre, só para falar um pouquinho quem eu sou, né? Então eu trabalho no Guia Bolso. Eu também faço parte do time de experts do Google, né, e na parte de UI UX. E também faço alguns designs de sprints, né? Eu sou um Sprint Master. Então, quem quiser me achar no Twitter é esse daí. Vou falar então um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho sobre Material Design novamente, mas mais no sentido de entender os princípios, entender a base, não ficar falando muito desse componente X, componente Y. Isso a gente tem já de core salteado, muita gente já tem, né? E tem uma questão que sempre gera dúvida, principalmente para os desenvolvedores, que é a questão da guideline, né? Pô, não está na guideline, então não vamos poder fazer isso. Tem que ser, por exemplo, só as cores que estão na guideline, a gente não pode fazer nossa própria cor. Só tem que ser os ícones do Material Design. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai falar bastante sobre exemplos legais, né, do Material Design aí. Então, para quem não sabe, o Google ele tem um site sensacional, que é uma aula de design para não designers, que é a guideline do Material Design, que agora tem um atalho mais fácil aí, que é o material.google.com. Né? Então, para quem nunca conheceu, tem alguém que nunca ouviu falar de Material Design aqui? Acho que não, né? Então, mas para quem quiser estudar a guideline, sempre está atualizando, não é uma coisa que uma Bíblia que está fixa há 2000 anos, ela vai estar sempre em mudança, sempre atualizando. Então, vou falar um pouquinho então nessa primeira parte, né, do entendimento do Material Design. Mas assim, para falar do Material Design, você tem que entender por quê, né? Por que a gente cria uma guideline, por que criaram o Material Design, né? Então, se você for olhar o Google antes uma guideline do Material Design, nem mesmo entre eles se entendiam, né? Então, por exemplo, um site navigation, cada um usava um tamanho de toque diferente, usava um tamanho de side menu diferente, um side de cima, um side de baixo. Nem mesmo eles se entendiam. Imagina então quem era desenvolvedor como sofria, né? Então, isso era um dos problemas que eles tinham também. Além da questão dentro do Android, do Android mesmo, é a questão que hoje em dia o Google e todo mundo hoje trabalha com mais de uma plataforma, né? Então, como que a gente pode criar uma experiência que seja unificada para todos os tipos de plataforma e para todos os tipos de interação também, né? Então, a gente tem o dedo, tem o mouse, tem gestos. Como que a gente poderia fazer, né? Então, hoje em dia, a gente tem diversas plataformas e você pode usar os princípios do Material Design em todas elas. O outro objetivo era realmente, vamos fazer o negócio ficar bonito, vamos fazer o negócio ficar claro, funcional, né? Então, eles resolveram pegar os conceitos de design clássico, do design gráfico, aquela coisa que você tem em revistas, livros, e mais a gente tem a tecnologia junto a isso, né? Então, você pode ir além daquilo que tem no design gráfico impresso. Como, né? Então, eles criaram basicamente 3 princípios, que são os mais importantes, que é a questão do material metáfora, a questão de você ser ousado, ser gráfico, ser explícito naquilo que você está fazendo, e a questão do movimento como objetivo de gerar significado. Então, se a gente for na primeira parte, né, a questão do material e metáfora, o que é isso, né? Aí chega uma pergunta que sempre fazem para mim, né? Material Design é flat ou ele é o esquemórfico, né? Na verdade, a resposta é que nenhum dos dois. Alguém que já ouviu falar de realidade mista? Então, a gente tem hoje a realidade virtual, né, que aqui é a questão de você botar o óculos e experimentar a realidade virtual. Você tem a realidade aumentada, por exemplo, o Pokémon Go, né, quem joga, você vê lá a realidade aumentada. Mas você tem o conceito da realidade mista, né? O que é a realidade mista? É quando você pega um virtual interagindo com o real. Então,
o virtual ele interage com a sua ação real. Então, esse é o conceito da realidade mista, né? Então, veio com essa pergunta, né, quando o Matias Duarte apresentou em 2014, né, se aquilo que você está vendo na sua tela fosse real, assim, fosse uma metáfora do mundo real, né? Então, se aquilo tivesse profundidade, aquilo que eu estou vendo dentro do meu vidrinho ali do celular fosse real, né? Como que a gente poderia pensar e interagir sobre isso? Então, foi a partir disso que surgiu todos os conceitos do princípio do Material Design. Mas, assim, para entender o Material Design, você tem que entender isso daqui, basicamente, né? É o papel, né? O que é essa questão do papel? Né? O papel ele é uma superfície, né? Então, ele realmente é uma imitação, um pouco de uma imitação do nosso papel no mundo real. Então, o papel ele reage à luz, ele reage à sombra, ele reage à gravidade. Isso, se a gente for mostrar em movimento, ele tem também a ação da gravidade em cima disso. Mas só que, além do papel, ele ultrapassa esses conceitos do papel real, né? Então, eu consigo rasgar o papel, mas juntar de novo. Eu consigo fazer com que o papel se movimente, mude de tamanho. Isso você não consegue fazer com o papel real. Mas, mais importante, essa superfície ela reage com a sua interação. Né? Então, por exemplo, quando você toca na tela, o papel ele tende a ser atraído pelo seu dedo. E, a partir da sua atração, de quando o papel toca o seu dedo, ele puxa um pouco da sua energia e gera uma interação. Né? Então, por que isso? Né? Por que eles criaram o papel, não fizeram o design flat, que nem o iOS tem, que nem o Windows tem? Tem uma coisa chamada affordance. Né? Para quem não conhece o Don Norman, ele é um designer que trabalhou para a Apple, dá aula na Stanford, de vários lugares. Ele tem um livro que chama O Design das Coisas do Dia a Dia, que é muito legal. E nele ensina principalmente o conceito da affordance. Né? Uma affordance é aquela coisa assim, quando, eu, por exemplo, eu pego uma maçã. Eu sei que eu pego a maçã, eu consigo, por exemplo, morder a maçã, posso comer a maçã. Como que eu sei isso? Minha experiência passada, aquilo que eu já aprendi. E eu sei que, por exemplo, ela tem um peso que eu posso, sei lá, jogar lá para trás, eu consigo carregar essa maçã, eu consigo interagir com ela. Isso é um potencial de uso que ela tem. Mas eu sei isso pela minha experiência que eu tenho no passado e um pouco do meu instinto também. Né? Então, esse é um dos conceitos da affordance. Né? Então, quando a gente pensa no papel, o uso da sombra, de toda aquela questão da luz, exatamente porque é o mínimo suficiente para a gente conseguir entender que aquilo pode ser interativo, que eu consigo interagir com aquilo, que aquilo realmente me possibilita alguma coisa. Né? Então, a superfície ela tem uma elevação. Né? Então, você pode brincar com as superfícies, mudar de tamanho, e ele obedece algumas regras. Você não pode, sei lá, ultrapassar uma superfície com outra, você não pode virar, né, porque ele vai bater no vidro da tela. Ele é um negócio real. Então, você tem vejo até alguns componentes aí que, sei lá, você aperta um card e o card vira. Mas ele vai virar e vai quebrar a tela. Né? Ele não tem como ele fazer isso no mundo real. E tudo que vai na superfície, ela não tem elevação. Ela é como se fosse um líquido mágico que está rodando lá dentro dessa superfície. Então, uma coisa muito importante para manter essa metáfora, né, da questão da interação é sempre dar feedback à ação do usuário. Isso muito deve, sei lá, tem às vezes preguiça, vamos botar ripple lá, vamos botar feedback, mas é super importante para dar essa imersão do conceito da realidade aí. Então, quando você toca no papel, você vê que ele sobe um pouquinho, né? Que é essa questão do magnetismo do seu dedo, né? De você tocar e o papel subir um pouquinho. E a tinta que vai dentro da superfície, ela gera uma ondinha, né? Que é exatamente a interação do seu dedo na tinta. O segundo princípio, né, do Material Design é a questão de ser usado, de ser gráfico, de ser intencional. Né? Então, eu vou fazer até uma pergunta. O que vocês estão vendo aqui? Né? Tem dois rostos, mas tem um cálice, né? Mas não tem nada, só tem uma mancha aqui. Vocês que estão enxergando isso. Entendeu? Nosso cérebro, ele está programado para reconhecer padrões, reconhecer coisas onde não existem coisas. Né? A gente chama isso de psicologia cognitiva. Né? A Gestalt, no século passado, estudou muito sobre isso e criou até alguns princípios e algumas leis disso. Né? Então, até uma brincadeira assim, né, de encontrar faces in places. Né?
rosto em alguns lugares que não existem, né? Então, exatamente isso. O nosso cérebro está programado a enxergar coisas que não existem ali, né? Mas principalmente o rosto, né? Que o ser humano é um ser muito social, ele tem um padrão de começar a buscar emoções em coisas que não existem, né? Que não tem rosto de verdade ali, né? Então a gente tem alguns princípios. Eu não vou me aprofundar. Quem quiser pode pesquisar sobre Gestalt, é super interessante. Mas a gente tem aquela questão de, por exemplo, de proximidade, de semelhança, de unidade. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui. Por exemplo, isso aqui é um aplicativo. Esse aplicativo, o que é? É um aplicativo de fotos, é um aplicativo de mapa ou de contato? Como vocês sabem? É por causa da experiência passada que vocês têm usando milhares e milhares de aplicativos durante horas e horas, né? Então, isso é um pouco dessa experiência prévia que você tem, né? Então, de tanto usar aplicativo, você consegue já imaginar mais ou menos aquilo tem algum padrão, né? Serve para alguma coisa, né? E aqui você tem alguns princípios da Gestalt, né? Então, por exemplo, você pega aqueles dois elementos ali, né? O círculo e aquela mancha gráfica ali. Você tem a lei da proximidade. Você olha aquilo e você fala, pô, aqueles objetos estão muito próximos, provavelmente estão relacionados. Você tem a questão da lei da semelhança, né? Você tem esses objetos, eles são semelhantes, esses grupos. Então, eles provavelmente estão relacionados também, né? Então, esse é uma das leis da Gestalt, a lei da semelhança. Então, quando você pensa em projetar sua interface, você tem que pensar de como o seu cérebro está interpretando aquilo. Se você quiser deixar isso de forma bem clara e bem fácil, é menos esforço para a pessoa e o aplicativo fica muito mais leve e divertido de usar, né? Também tem outro exemplo de Gestalt, né? Tem a lei da experiência passada. Aí, por exemplo, esse ícone aqui me lembra um relógio, né? Então, provavelmente está relacionado a alguma coisa de tempo. Mas, ao mesmo tempo, isso tem um pouco dessa questão da semiótica, que você não pode, nem sempre, isso depende muito da cultura da pessoa, do país onde a pessoa mora, da história do passado dela, né? Então, gerações antigas versus gerações novas. Então, um exemplo clássico é o disquete, né? O disquete para salvar. Quem nasceu depois dos anos 2000 nem sabe o que é um disquete, né? Então, para eles, essa metáfora não funciona. Então, para facilitar isso, o Material Design oferece o uso de grids e o uso de linhas-chave, né? Então, a gente tem 3 linhas-chave super importantes no mobile, que é de 16 dips na esquerda, 72 na esquerda e 16 na direita. E o conceito da grid, né, de 8 dips, onde você alinha todos os seus componentes dentro dessa grid. Isso ajuda muito a dar essa sensação que eu te falei de unidade e de agrupamento, né? Como que a gente pode fazer isso, né? Para fazer esse ajuste fino, né? Que, às vezes, né, por padrão, às vezes aquilo não fica 100% alinhado. Tem esse aplicativo, que é o Keyline Pushing, que é bem legal. E dentro das opções de desenvolvedor, você consegue ativar essa questão de exibir limites de layout. Aí, quando você ativa isso, você vê que está tudo meio manchado, meio gráfico ali, né? Exatamente para você ver onde estão as áreas, com padding, com as margens e tudo mais. Então, isso ajuda muito a você fazer o ajuste fino. Também a gente tem o conceito por exemplo, de ícones, né? Então, quando você pensa em ícones, você tem que pensar na área viva, tem a área total e você tem uma área de toque dos ícones. Então, às vezes, o ícone ele tem, sei lá, a área dele, o ícone mesmo, o objeto tem 24 por 24, mas o desenho dele é um pouquinho menor. Então, tem essa área branca. Isso vocês têm que tomar sempre cuidado na hora de pedir para os designers exportarem para vocês. E principalmente na questão da área de toque, né? Então, você não pode deixar elementos muito próximos um ao outro, que o seu dedo ele tem um certo limite, né, de área de toque quando você aperta na tela. Então, o recomendado é você ter uma área de toque de 48 por 48. Com relação à iconografia, esse é um erro muito comum, principalmente, às vezes, quando o desenvolvedor está fazendo uma coisa sozinho, não tem uma ajuda de um designer. Até mesmo designers cometem esse erro com muita frequência, que é assim, às vezes você tem um ícone que não é comum, não é claro para a pessoa, não é óbvio. Então, o que é um ícone óbvio? Por exemplo, a lupinha significa busca. O mais significa mais alguma coisa. Mas você pega, por exemplo, esse ícone aqui, não faço ideia do que significa. Para muita gente, não é claro, né? E se você usar isso sem um label, sem um texto auxiliar, isso, na verdade, prejudica o entendimento da pessoa. Ela vai ter que clicar para aprender o que é.
Então, por exemplo, principalmente em call to action, você tem, às vezes, que ser muito explícito na sua ação. Então, por mais que a gente tenha o componente padrão do FAB, do Floated Action Button, se você não tem um ícone de ação claro, então, por exemplo, entrar em contato, por exemplo, uma imobiliária pode ser por telefone, pode ser por e-mail. Então, acaba ficando uma coisa meio confusa. Se você deixar isso num único ícone, você acaba não sendo claro para a pessoa. Então, às vezes, é mais prático você botar um botão escrito, realmente, agende, do que realmente botar só o ícone, né? Questão de movimento, eu não vou me aprofundar muito nisso. Na guideline do Material Design agora teve uma atualização depois do Google I/O que é sensacional. Mas, basicamente, você tem que pensar em duas coisas. Transição e animação para engajar, né? A questão de transição é exatamente para manter essa fluidez. Quando você pensa na metáfora do papel do Material Design, no mundo real, eu não desapareço, eu apareço ali na porta. Eu ando até a porta. Você tem uma transição de eu indo até lá. Então, se você tem uma tela que, de repente, some e aparece outra coisa, você perde um pouco dessa metáfora, né, da realidade, né, aumentada, da realidade mista. E outro conceito é usar a animação realmente para encantar as pessoas, né? Vou mostrar outros exemplos mais para frente, mas esse é um exemplo de animação para encantar, né? Sobre guidelines, né? Então, guideline não está na guideline, então não dá para fazer. Você tem que fazer exatamente o que está na guideline. Não é bem assim. A gente tem que entender que, assim, primeiro de tudo, o guideline não é regra. Ele é um guia. Ele tem algumas sugestões de uso, né? Mas você tem que pensar na guideline como se fosse um bolo com camadas, alguma coisa com várias camadas. Sendo que você tem uma camada central, que é uma camada que realmente você não pode mudar, que se você mudar aquilo, vai atrapalhar. Vai provavelmente prejudicar as pessoas que estão usando o seu aplicativo. Essa camada central a gente chama de ergonomia, né? Tem um pouco do conceito dos princípios de usabilidade clássicos, então a questão, por exemplo, da área de toque, e principalmente o conceito da metáfora do papel e da tinta. Então, isso daí você não pode mudar, você tem que respeitar essas regras. E isso não mude, né? Então, se você pensar como as pessoas interagem com o dispositivo, né? Hoje em dia, no Android, você usa o dedão, né, para interagir. Então, você tem que pensar, por exemplo, na área de conforto de uso da pessoa, né? Então, você tem uma área verde que ela é mais confortável, essa área amarela você tem que esticar um pouco o dedo para usar, e essa área vermelha ela fora de alcance no funcionamento padrão. É por isso, por exemplo, que no iOS eles não recomendam o uso de tabs como um Android em cima, e sim embaixo, porque fica mais próximo do dedo para poder navegar. Como é que o Android resolveu isso? Ele permite você fazer um swipe para mudar de uma tab para outra. Por isso, quando você vai avaliar um aplicativo, sei lá, para ir para a loja, a gente faz uma avaliação, a gente do time de UX dos experts, a gente sempre olha na questão de tab se a pessoa está permitindo o uso de gestos ou não, porque, senão, isso atrapalha o uso do usuário. Exatamente por isso, porque eu posso estar com o meu dedo na posição confortável dele e navegar de uma tela para outra. A segunda camada é uma camada de convenções, né? É aí que entram os componentes, as soluções que o Material Design criou. Então, o Floated Action Button, as tabs. Na verdade, assim, se você for pensar um pouco, você tem várias soluções para o mesmo problema. No caso, quando você pensa em convenções, você cria uma solução e estabelece ela como a principal, né? Então, isso é uma coisa que está sempre em evolução. Então, bottom tabs não tinha na guideline, agora tem, por exemplo. Né? Então, você muda se você tem um objetivo. Muda se você tiver realmente um motivo para mudar. Por que você não deve mudar isso? Né? A gente tem uma questão que a gente sempre fala, o aplicativo tem que ser intuitivo e tal. Se você quer fazer um teste com o usuário, você tem que pensar o seguinte. A pessoa tem que olhar aquilo e, por exemplo, eu tenho um link que eu vou para uma outra tela. Se ela imaginar, por exemplo, se eu apertar aqui, vai acontecer tal coisa, e ela acertar, quer dizer que aquele modelo está funcionando bem nessa parte conceitual com o modelo mental. Ela está batendo realmente essas duas coisas. Mas se, por exemplo, imagina que você pegar, até o pessoal do EasyTax estava falando, né, de pegar o aplicativo em árabe, e está tudo ao contrário. Você vai ficar louco. Você vai olhar aquilo, vou voltar, vou apertar do lado direito,
Porque seu cérebro, você já se acostumou, está familiarizado em usar o aplicativo de um jeito. Então, evite mudar isso, né? Você muda só quando tem algum objetivo. Né? Até a grande polêmica que teve foi a questão no ano passado, foi das bottom tabs, né? no Google+. Aqui, por exemplo, foi um motivo técnico. Assim, eles perceberam que as pessoas que usavam comunidades no Google+ eram mais engajadas. Então, eles queriam deixar o acesso às comunidades mais fácil. Então, a solução que eles encontraram para um aplicativo que era super complexo, que nem o Google+, foi usar bottom tabs. Isso não estava na guideline, mas para os usuários funcionava. Tanto que depois disso foi adicionado, né? E hoje em dia faz parte das guidelines. E, por último, a gente tem a camada que a gente chama do ver e sentir, né? Do look and feel. Que aqui inclui as cores, inclui a tipografia, inclui a questão de transições, de animações. Aqui, meu amigo, você tem que mudar e ser feliz. Aqui você pode brincar, explorar, seguindo aquela base da guideline. Aqui você pode brincar, explorar e ser ousado. Né? Então, eu vou até mostrar alguns exemplos com relação a isso. Então, por exemplo, exemplo de alguns aplicativos que brincam com superfície, né? Com papel. Esse aqui é o Robinhood, um aplicativo que ganhou o prêmio esse ano do Material Design como o melhor aplicativo. Se você for ver como ele navega, você vê que o papel ele se separa, se deforma, você tem essa mudança de elevação. Ele está brincando com essa questão da elevação do movimento do papel. Isso é um grande exemplo de como você pode ir além, né, da guideline. O Plaid, que é um aplicativo de um designer advocate do Google, do Nick Butcher, né, ele também tem essa brincadeira do papel. Quando você vai arrastando, está vendo que a foto estava numa superfície para baixo, e, de repente, ela sobe e fica para cima, travada na tela. Isso é um exemplo, por exemplo, de interação, de brincar com a superfície. Explorando componentes. Né? Então, esse daqui é o GroupMe, é um aplicativo que faz um bom uso fora do padrão, né, do Fab, do Photo Reduction Button, que geralmente as pessoas clicam e sobe aquelas outras bolinhas. Né? Eles pensaram de uma outra forma para, por exemplo, deixar o label mais claro das ações. É uma coisa que você pode explorar. Esse aplicativo Primer, que é do Google, é totalmente fora de série, assim, ele é totalmente fora das convenções. Né? Então, você navega arrastando as superfícies, arrastando os cards. Você tem outras navegações muito mais loucas aí no meio, que eu vou mostrar depois. Esse aqui é o aplicativo onde eu trabalho, o Guiabolso. A gente fez um experimento aí que a gente percebe que dentro da lista de transações, a ação mais importante para o usuário é recategorizar uma transação, porque às vezes vem com uma outra categoria que ele não queria. Então, a gente pensou em criar um atalho, que não atrapalha o uso padrão, né, para a pessoa poder navegar e escolher outro tipo de outra categoria. Né. Isso não está na guideline, mas é uma exploração do conceito da superfície, do papel. Então, você pode pensar em ir um pouco além. Né? Entendendo um pouco dos princípios, você pode explorar um pouco. Ainda voltando no Primer, olha como que é o menu deles, né? O menu de navegação. Em vez de sair do lado, ele vem de cima. Aí eu consigo pensar, por que ele fez isso? Né? Eu, analisando o aplicativo, eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro, a forma de navegação é um pouquinho diferente do padrão. Então, se você usar, por exemplo, tabs para navegar, não ia ser muito legal. E, ao mesmo tempo, você tem poucas ações. Você tem só 3 ações no menu. Então, se você fosse fazer um site menu só com 3 ações, ia ser uma coisa meio inútil. Então, eles pensaram nesse tipo de interação. Não está violando nenhuma regra de papel, de tinta. Não está violando nenhum princípio de usabilidade. É só diferente. Então, é nisso que eu acho legal vocês pensarem e usarem um pouco. Né? A própria PPBar, né? Esse aplicativo chama YPlan. Ele tem uma exploração super legal de filtros dentro da PPBar. Né? Então, você pode... Se o filtro é muito importante para o seu aplicativo, por algum motivo, você pode brincar com ele dentro da PPBar. Né? E quando você scrolla, esse filtro se esconde e tudo mais. Pensando em marca, pensando em branding, né? O Skype, ele tem a nuvenzinha, né, que é um grafismo muito importante na parte de branding. E olha que discreto, olha que bonitinho que fica. Né? Quando eu clico lá no Fab,
Parece a nuvenzinha de fundo ali. É uma exploração de branding, isso. No Google, eles têm alguns exemplos de exploração, de você vender a marca em algum lugar, né? Então, tem algumas ideias aí que vocês podem usar. Então, por exemplo, no Site Navigation, na Splash Screen, né? E, por exemplo, na App Bar também. Explorando imagens, né? Então, esse aplicativo aqui, ele é o Indiegogo. Filtros é muito comum, todo aplicativo praticamente tem filtros. Só que eles deixaram o filtro muito mais agradável, muito mais bonito, usando imagens, né? Em vez de ser, por exemplo, um spinner, onde eu posso selecionar o que eu quero, esse filtro é muito mais bonito, muito mais... as pessoas vão gostar muito mais, vão se interagir mais e entender mais claramente, né, as interações aí. A questão de explorar o movimento, esse aplicativo é o BH Foto. Esse é um grande exemplo de movimento gera significado, né? Porque não é só uma animação, uma transição, beleza, vamos fazer uma animação bonitinha que adiciona no carrinho. Ele está guiando a visão da pessoa para aquele botãozinho que está lá em cima, aquele ícone do carrinho. Porque às vezes você adiciona um produto no carrinho e você não sabe para onde que foi aquilo. Você não vê aquele carrinho ali em cima. Aqui eu consigo ver claramente, seguindo o movimento da animação, que agora se eu clicar naquele ícone do carrinho, eu consigo acessar e ver o meu carrinho. Então, esse é um exemplo de animação que gera significado. Explorando cores, né? Esse daqui é o iPine também. Então, se você navega entre as seções, cada seção tem uma cor diferente. Isso é um exemplo de exploração que você pode fazer. O próprio Robinhood, ele usa a cor para indicar status. Então, quando a ação está em queda, ela fica com fundo vermelho. Se a ação está em alta, o fundo está verde. Por que está com uma cor preta aí no aplicativo? Porque eu acessei de madrugada e estava fechada a bolsa. Mas quando a bolsa está aberta, fica com fundo branco. Então, esse é um super modo intuitivo de mostrar para a pessoa que ele pode comprar ação agora ou não pode comprar ação. O Pocket Caches, ele usa aquela questão de extrair a cor de um bitmap, né? Tem a Class Palette, né? Então, por exemplo, se eu clicando em alguma... Dependendo de onde eu clico, da imagem do podcast, todos os botões de ação e do FAB, eles mudam de acordo com a cor da imagem. Só porque Material Design precisa ser colorido? Não necessariamente. Você pode fazer um design usado, um design gráfico, sem cores. Então, por exemplo, esse é o Medium, né? E você vê que o toolbar dele é preta, né? Aí você tem que entender o porquê que ele usa isso, né? Se você for pensar, às vezes, seu aplicativo ele tem muita imagem, ele tem muito texto, os textos são longos, você tem que focar, por exemplo, nesse caso, em tipografia. Então, olha como eles fazem um bom uso de tipografia. Eles não usam Roboto. Isso aqui provavelmente é alguma outra fonte que eles estão usando realmente para deixar a leitura um pouco mais clara, mais realmente interativa, né? E, antes de eu terminar, o mais importante aí, né? Nunca foque na tecnologia, foque no usuário, né? O usuário que usa a tecnologia. Né? Então, por mais que seja importante seguir as guidelines foram pensadas no usuário, mas nem sempre aquela solução que foi criada funciona para você. Então, você tem que entender o que funciona para você, antes de pensar em seguir a guideline. Né? Então, esse site é bem legal, o Think with Google, né? E tem vários artigos bem interessantes. Esse daqui são alguns princípios de mobile design que o Google fez esse ano. Né? Eles pegaram vários aplicativos que estão na loja, de vários tipos, aplicativo de mapa, aplicativo de buscar comida, aplicativo de tudo que você imaginar, e testou isso com centenas de pessoas. E começou a descobrir alguns problemas padrões entre eles. Né? E eles geraram algumas heurísticas, alguns princípios aí que são interessantes se você prestar atenção, se você não está cometendo com o seu app. Né? Então, esse link é bem interessante para vocês darem uma olhada. É super importante também como que você usa o seu aplicativo, né? Como as pessoas usam o seu aplicativo. Quando você pensa em uso aplicativo no celular, você tem que estar pensando em micromomentos. Né? É aquela coisa que eu estou na rua, eu quero chegar em tal lugar, então deixa eu pegar aqui e olhar meu celular e pedir aquilo. Eu quero pedir meu Uber, então vou lá, tiro meu celular, eu chego com uma ação, eu quero ir para algum lugar. Você tem que pensar nesses micromomentos e como que
o seu produto pode resolver algum problema de micromomento, né? Como que você testa isso? É legal testar com usuários, né? Então, aqui tem algumas ferramentas legais para testar com o usuário. O Lookback, ele grava a interação da pessoa usando o aplicativo e filma a tela, filma o rosto da pessoa. Então, é legal para você testar reações e tudo mais. O Visor, ele espelha a tela do celular no seu computador. Então, é uma boa forma de você fazer um teste na sua empresa, né? E você liga o celular no seu computador e você consegue ver a pessoa usando o aplicativo sem ter que ficar com a carona em cima atrapalhando ele, né? Lugar bom para inspiração é o Material App. O Material App ele tem várias referências super interessantes de aplicativos, né, de Material Design. Esse link aqui é bem legal também, que são aplicativos que o Google selecionou como exemplos legais de Material Design. Então, eles têm um showcase de aplicativos. E uma coisa bem legal que agora é nova aí, na Udacity, né, que tem cursos bem legais, tem o Nano Degree de Android, ele tem um curso específico de Material Design para developers, né, com os dois caras que mais entendem, assim, na minha opinião, de Material Design, que é o Roman Urich e o Nick Butcher. O Nick Butcher fez aquele aplicativo Plaid. É gratuito e é super legal. Que eles realmente colocam a mão no código, explicam como criar folhas de estilo, como trabalhar com essa questão de transição de superfície e por aí vai. E é isso, pessoal. Alguém tem...